Coordenação pedagógica. Em 2021, ao iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19, eu publiquei um artigo em que eu dizia, naquele momento, que a coordenação pedagógica tinha se tornado, durante a pandemia, a profissão mais importante do espaço escolar. 3 anos depois que eu escrevi esse artigo, eu volto a falar da importância da coordenação pedagógica, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Na verdade, a coordenação pedagógica não é uma formação e nem uma atuação com regulamentações oficiais, ou seja, não há um curso superior em coordenação pedagógica e não há nenhum controle sobre o que deve ser ou o que deve conter numa formação para coordenação pedagógica. No passado, bem lá no passado, o coordenador pedagógico era um braço direito do diretor escolar ou, às vezes, do orientador educacional ou do supervisor educacional. Não era uma profissão que havia sido cristalizada no espaço escolar. A partir dos anos 90, o papel da coordenação pedagógica começa a se condensar, a se cristalizar e a se apresentar como uma profissão e, portanto, um profissional absolutamente pertinente à realidade da escola. No Brasil, até os anos 90, nós tínhamos a formação específica para diretor escolar, supervisor escolar e orientador escolar. Mas é óbvio que essas 3 profissões, essas 3 atuações foram diluídas na formação de pedagogo e hoje a formação de pedagogo contempla essas 3 grandes áreas do passado. Embora eu saiba que em muitos estados e municípios essas profissões, essas atuações ainda continuem separadas. No entanto, o objetivo dessa nossa conversa é compreender quem é o coordenador pedagógico, quem é a coordenadora pedagógica, o que faz essa profissional, o que faz esse profissional dentro do espaço educativo. E é aí que os problemas iniciam. Por quê? Hoje, segundo os dados oficiais, mais de 81% dos profissionais que estão atuando na escola são oriundos de EAD, ou seja, a absoluta totalidade dos professores vem de uma formação à distância, que sem mensurar absolutamente nada, olhando sob o ponto de vista do senso comum, nós sabemos muito, muito frágil a formação em EAD. É tão frágil a formação em EAD que o Ministério de Educação tem atuado e tem buscado cercear, limitar e até mesmo impedir a formação de licenciatura como primeira formação superior a partir do ensino à distância. É frágil, é fraco, é inodoro, é insípido e é desqualificado quando nós pensamos que, para um Brasil com absoluta necessidade de qualidade na educação, uma formação à distância não supre as necessidades da escola. Feito essa observação, corajosa inclusive da minha parte, nós vamos constatar: se na escola hoje nós temos mais de 81% de professores oriundos de formação à distância, e se a necessidade do Brasil é pela busca de qualidade, como é que eu vou atuar dentro de uma escola sabendo que hoje nós temos alunos nos 4º e nos 5º anos, dos anos iniciais, absolutamente analfabetos? Quando um aluno chega nos 4º e nos 5º anos do ensino fundamental absolutamente analfabeto, nós não podemos culpar somente o aluno, a família ou a qualidade desse espaço social que a criança está inserida. No meio dessa culpabilidade, seguramente está a atuação frágil, insípida, inodora e desqualificada do profissional de educação que está ali mediando essa prática de busca do aprendizado. Portanto, o que eu estou dizendo? O papel da coordenação pedagógica hoje é, sobretudo, um papel de formação continuada. E aí nós estamos falando de um problema muito grave, ou seja, a coordenação pedagógica, o coordenador pedagógico
não é uma profissão para a qual nós estudamos oficialmente. É uma profissão que muitas vezes ela vai sendo desenhada dentro do espaço escolar. Basicamente, quando um professor começa a se destacar, quando uma professora começa a se destacar por práticas pedagógicas, com didática, com intervenções um pouco mais pertinentes àquela realidade, normalmente uma gestão, uma direção escolar, busca, né, resgata este professor ou esta professora e o coloca nesse cargo, nessa função, nesse ofício de coordenação pedagógica. E aí começam-se os problemas, porque a coordenação pedagógica, ela percebe a necessidade de gerenciar conflitos. Quais conflitos eu estou falando? Muitas vezes um professor não aceita que ele está incompleto na sua formação. Talvez na totalidade das vezes, o professor advindo de uma educação sem qualidade, ele não lança para si essa avaliação de qualidade. Então é mais fácil para o professor dizer que a família do aluno é desestruturada, que a escola não tem material, que o governo A, que o B, que o C não colabora. Isso tudo pode ser verdade. Mas também é verdade que aquele professor também não está qualificado para aquela função que ele está exercendo. É aí que entra a importância da coordenação pedagógica, porque um coordenador pedagógico hoje continua sendo, a meu ver, a principal função, o principal ofício dentro do espaço educativo. E por quê? Porque é esse o profissional que tem que fazer de verdade a formação continuada. Muito além de buscar orientar planejamento, muito além de buscar e orientar práticas, didáticas, metodologias e intervenções, o coordenador pedagógico hoje dentro de uma escola passou a ser o responsável pela formação continuada. Os professores não sabem alfabetizar, não sabem como se processa a alfabetização. O coordenador pedagógico pode desenvolver essa formação com coparticipação, com contribuição de todos os profissionais que estão ali. Os professores não sabem como lidar com os alunos de inclusão, não sabem como processar, como operacionalizar a inclusão dentro da sala de aula. É papel da coordenação pedagógica desenvolver esse saber, essa prática, essa habilidade, essa competência. Enfim, o coordenador pedagógico hoje, dentro da educação infantil e do ensino fundamental, ele se tornou a profissão, a função, o ofício mais importante, porque a importância é dada pela necessidade de formação continuada. Palestra não resolve, cursinho não resolve, ver filme não resolve, ler um texto só não resolve. Isso tudo pode ajudar, mas o que pode, de fato, transformar a realidade de uma escola hoje, seja ela pública ou privada, é uma atuação da coordenação pedagógica no sentido de formar, fundamentar e ampliar esse conhecimento do seu grupo de profissionais. E é aí que entram os novos saberes da coordenação pedagógica. Saber gerenciar conflito entre pessoas, saber desenvolver projetos de coparticipação, uma vez que cada professor tem saberes diferentes e esses saberes precisam ser compartilhados para que o grupo possa crescer, saber quais são os temas atualizados, quais são as buscas que nós precisamos e, acima de tudo, a coordenação pedagógica de uma escola precisa ter sede de aprendizado. Se isso tudo for compreendido, nós de fato chegaremos a esta afirmação de que, sem o coordenador pedagógico, não há futuro para a educação no Brasil. Pensa nisso e não esquece que educar é um ato de persistir com delicadeza.